Glória a Deus. Atos capítulo 20, o versículo 22 ao 25, diz assim: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ó Deus querido, que é Espírito e vida, eis aqui a tua igreja, ó Espírito Santo. O nosso coração é uma terra que nesta hora está pronto para receber a semente que é a tua palavra. Fala conosco, traz a revelação, Senhor, daquilo que é a tua vontade para a nossa vida. Que possamos de bom grado aceitar, receber a tua palavra, para que tenhamos vida em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-se. Graças a Deus. Impelidos pelo Espírito, nós agradecemos a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos dá. E em um culto de missão como hoje, eu quero lembrar aos irmãos que no próximo mês de julho, mais ou menos um mês à frente, nós estaremos em uma semana missionária. Uma semana missionária. E a semana toda, de domingo até sábado, estaremos trazendo mensagens sobre missões. Então, nós estamos planejando no dia 27, é um sábado, fazer esse encerramento, um grande evento, uma grande festa aqui. E já pedimos que a igreja se organize, se programe para participar. Tá certo, queridos? Nessa ocasião, estará conosco um dos cantores, conhecido do público mais antigo, que é Cícero Nogueira. Ele vai estar aqui louvando alguns louvores, né, do nosso tempo, né, pastor? Glória a Deus. E vai ser uma bênção. Teremos um pregador de casa, vai ser uma bênção do céu. Os nossos pregadores são bons, né, de casa. E vai ser uma festa belíssima, que terá participação da igreja, do ministério, tudo para a glória do nome do Senhor. Impelidos. O que significa isso? A que se deu impulso. É isso que significa empurrado, impulsionado, motivado, atirado com força. É isso, lançado. Como uma bola é lançada com força em direção ao gol. Isto é o que significa impelidos. Na Bíblia significa força, forçar, empurrar, incentivar, fazer com que algo se movimente para frente. Empurrado, como um motor de um carro faz com que ele ande, com que ele tome velocidade. É arremessar, é despertar o interesse, a motivação. E o Espírito do Senhor, é Ele que impele, é Ele que empurra, que motiva.
o homem e a mulher que entendeu esse propósito. É ele que, na verdade, direciona a igreja, que empurra, que impulsiona a igreja a realizar as obras de Deus. Ou seja, a pregação do evangelho, o evangelismo, o anunciar a Cristo, levar o evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Porque a igreja, ela entende que o evangelho é o remédio, é a solução. Que o evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso para transformar vidas, para mudar a mente humana e os corações, tornando o homem um homem melhor, o homem mais como Deus deseja que ele seja. O maior exemplo para tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele era impelido, levado, guiado também pelo Espírito Santo, porque ele recebeu essa porção sem medida, e o Espírito do Senhor repousava sobre ele. Em Lucas 4:18, ele vai trazer uma frase muito forte: evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor é sobre mim. Foi Jesus que leu essa passagem que está escrita lá em Isaías, e que nesse dia se cumpria com ele mesmo. Essa profecia, essa palavra se referia a ele, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses pobres éramos todos nós. É todo ser humano necessita. E aí nós vamos começar aqui se delimitando um pouco no livro de Atos dos Apóstolos, que é onde se deu com a igreja primitiva, ao receber essa unção que a impeliu, que a empurrou, que a motivou a não parar. Atos capítulo 17, o versículo de número 6, tem uma frase muito importante, que diz: e estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. De que se tratava? Paulo e Silas, eles chegaram a essa cidade. Aqui essa cidade era Tessalônica, Tessalonicenses, em Tessalônica. Após eles terem saído daquela prisão, vocês lembram? Que eles estavam em uma prisão, e que houve um terremoto quando eles louvavam ao Senhor, e as cadeias se abriram, e os presos ficaram todos livres. E o carcereiro naquele momento quis se matar. Por quê? Porque havia normas, leis. O carcereiro, ele tinha a responsabilidade de dar conta do preso. Se algum preso fugisse, ou acontecesse alguma coisa, ele pagaria com a sua própria vida. E naquele momento, naquele episódio, que ele se viu naquela situação, que ele puxa da espada, Paulo diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui.
Sabe por quê, queridos? Porque quando o poder de Deus, através da sua vida, é manifesto, a bênção não chega só para você. Aqueles que estão ao teu redor também são alcançados por essa bênção. Ali chegou libertação a todos que estavam aprisionados. E ali Paulo passou aquele momento, aquela noite, pregando e falando do amor de Jesus. E aquele carcereiro vai dizer: o que eu devo fazer para ser salvo? E ele vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E ali, queridos, aqueles homens foram posteriormente dispensados para ir embora. Mas Paulo disse: não é assim que nós vamos sair. Nós vamos ter que conversar, porque nós somos cidadãos romanos. E ali, encurtando, resumindo, eles partiram para Tessalonicenses. E quando chegaram ali em Tessalonicenses, eles foram para a casa de um irmão chamado Jason. E ali Jason hospedou esses irmãos de bom grado, Paulo e Silas. Mas, amados, quando os homens chegaram ali, eles não conseguiam ficar parados, nem calados. E logo a notícia se espalhou. E correram para os magistrados para dizer: olha, sabe aqueles lá? Aqueles que estão alvoroçando o mundo, aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, aqueles que estão incomodando, é aqueles. Eles chegaram aqui também. Eles estão aqui. E ali eles receberam essa acusação. Por quê, queridos? O sistema mundano, ele precisa ser confrontado. Se a nossa vida não está confrontando este mundo, se não está incomodando este mundo, alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. A igreja, ela precisa incomodar, confrontar, alvoroçar pela pregação do evangelho. A igreja que vai morar no céu, ela alvoroça, ela causa impacto aonde ela está. Porque a igreja verdadeira, ela precisa transtornar, confrontar. Ela precisa, nessa geração, neste mundo sem Deus, ela precisa incomodar. Porque ela anda na contramão do sistema deste mundo. E aí ela vai causar o que? O impacto. A igreja do Senhor, que é formada por todos os cristãos no mundo, que professam a fé em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira igreja que vai morar no céu. Pois existe, querido, uma igreja que é comprometida com o evangelho, com a pregação. É aquela igreja que é comprometida com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. É aquela igreja, a igreja do arrebatamento. Você é a igreja do arrebatamento? É a igreja que está esperando Jesus voltar. Enquanto isso, paralelamente, existe uma igreja que está buscando o aplauso, a aceitação da sociedade, o reconhecimento, a valorização, mas apenas ela é uma associação, um movimento. Mas a igreja do arrebatamento, querido, é aquela igreja que incomoda,
É aquela igreja que está de porta em porta. É aquela igreja, quando ela chega, alguém diz: eles já chegaram aqui. Porque, queridos, a igreja do Senhor, ela não é apenas um movimento, ou meramente social, ou uma comunidade, ou algo assim. Mas ela é um organismo vivo. Ela é poderosa. Ela é empurrada, impelida, atirada pelo poder do Espírito Santo. Ela não para, ela não recua, ela não baixa a guarda, ela não se curva, ela não se dobra diante daquilo que o mundo lhe impõe. A igreja do Senhor, ela tem uma missão na terra. Ela é a igreja do avivamento. Ela é a igreja que ganha almas para Cristo. Ela é uma igreja que mostra resultados. Essa é a igreja do Senhor. E lá neste episódio, os irmãos foram acusados de transtornar o mundo. Aonde eles chegavam, alguém dizia: eles chegaram aqui. Correram para falar às autoridades, para prendê-los, para barrá-los, para que eles parassem de pregar. Mas quando eles chegaram na casa de Jason, Paulo estava em oração, já estava no outro canto em oração. E ali, como eles não encontraram Paulo e Silas, Jason agora teria que responder. Porque também dentro da lei, aqueles que recebessem, que aceitassem esses tais irmãos, também deveriam responder diante da lei. Pergunto para nós, como igreja do Senhor, estamos nós transtornando? Incomodando? Estamos nós incomodando? Ou nós somos muito bem aceitos por essa sociedade? Estamos nós virando esse mundo, como disseram com Paulo e Silas, e os demais que pregavam o evangelho por todos os lugares? Nesse presente século, o que nós temos feito como igreja do Senhor? Satanás, queridos, ele tem trabalhado de uma forma diferente. Ele tem mudado a sua tática. Porque, queridos, nesse tempo, aonde os irmãos chegavam, Satanás recuava. Aonde os irmãos chegavam, as trevas eram dissipadas. Porque neles habitava o Espírito Santo de Deus. Era o Santo Espírito que lhes guiava, que através dele levava luz na escuridão, salvação aos perdidos, vida aos que estavam mortos espiritualmente. Então, queridos, nós precisamos, diante dessa mensagem, refletir como está a nossa vida espiritual como igreja do Senhor. A igreja primitiva, ela pregava o evangelho, ela era impelida pelo poder do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 15, nós vamos ver que eles começaram com 120 irmãos. Começaram se reunindo 500 pessoas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Foram esses que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo.
foram cheios do Espírito Santo. 120 pessoas. Aí em Atos capítulo 2, versículo 41, nós já vamos ver o resultado da multiplicação de uma vida impelida, cheia do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O resultado do que é feito é mostrado quando um homem e uma mulher se entrega totalmente e se deixa ser guiado, impelido pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, do versículo 4 ao 5, nós vamos ver que a igreja ela continua crescendo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Está vendo? A quase 5.000. Porque a igreja ela estava trabalhando, ela estava proclamando, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Atos capítulo 2, versículo 47, vai nos dizer que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos dias na semana? Todos os dias, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, a igreja dele, é Ele que traz o crescimento, aqueles que se haviam de salvar. Era todo dia, irmãos. Era na segunda, era na terça, era na quarta, era na quinta, era na sexta, era no sábado, era no domingo. Todo dia é dia de salvação. O Senhor estava tomando a sua igreja de uma forma poderosa e realizando as obras de Deus. Atos capítulo 8, versículo 6. Quando Filipe é levado lá para Samaria, a Bíblia vai falar das multidões. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aqui já quem era, irmãos, eram as multidões. As multidões. E em Atos capítulo 17, o versículo 4, também vai declarar o seguinte: alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão. Como era a multidão, irmãos? Era grande. Uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres. Tinha muitas mulheres, e mulheres distintas. Estavam ali realizando a obra do Senhor. Romanos capítulo 15, o versículo 20 ao 22, vai nos dizer: e dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo, ele ia por todos os lugares anunciando Cristo. Ele não pregava ele não se vangloriava, ele não queria se autoproclamar, mas ele mostrava o Cristo ressuscitado.
aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus Pai, e intercede pela sua igreja. A história nos diz, queridos, que em 50 anos após Cristo, havia 500 mil de cristãos só na Judeia. 50 anos após Cristo, havia 500 mil de cristãos salvos na Judeia. E em 60 anos, o mundo inteiro daquela época ouviu falar de Jesus. Como, irmãos? Naquele tempo, não havia os recursos que nós temos hoje. Naquele tempo, os irmãos não tinham templos luxuosos, confortáveis, top-pique, transportes, carros, motos, bicicletas, aviões. Eles não tinham internet. Eles não tinham cultos transmitidos. Cultos ao vivo. Eles não tinham conta. Eles não contavam com a influência política, social, naquele presente século. Eles eram rejeitados. Eles eram rejeitados. Eles eram perseguidos. Eles eram maltratados por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia com os irmãos. Era não aceitação. Por quê? Porque eles pregavam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje a igreja, querida, ela é bem diferente. É isso? Eu e você, nós temos templo, carros, motos, top-pique, internet, influência social, política, econômica. Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a igreja da atualidade? Se os irmãos daquele tempo, sem nenhum recurso, alcançaram o mundo daquela época, a história diz que não ficou uma pessoa que não soubesse quem era Jesus. Hoje o nosso planeta, ele conta com 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas, segundo as estatísticas, quase 40% do nosso planeta, 3,2 bilhões de pessoas, ainda não ouviram falar de Jesus. Nenhuma vez sequer ouviu falar quem é Jesus. Você entende o que é ser impelido pelo Espírito Santo? O que é que acontecia? E o que é que acontece com a igreja atual? Com todos os recursos, a igreja ela está adormecida, apática, doente. A igreja que não mais tem o calor, o fervor, o ardor, que jamais não se importa com a salvação dos outros. A igreja do tempo dos apóstolos, ela tinha a convicção que Jesus Cristo ia voltar e que o homem precisava ser salvo. E dentro desta convicção, eles eram empurrados
pelo poder do Espírito Santo, a anunciar que Jesus Cristo é a salvação. Ganhar almas, salvar vidas. Essa é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estava vendo na história muitos exemplos de povos, de irmãos que passaram por tempos difíceis por causa da sua fé. E havia um grupo de protestantes chamados de huguenotes. Huguenotes eram franceses que mantiveram a tradição da reforma protestante. E isto incomodou muito na França, ao ponto deles serem perseguidos até a morte. No século XVI ao século XVII, depois de Cristo, a França chegou a matar cerca de 72 mil cristãos, porque eles professavam a fé em Cristo Jesus. Mas mesmo assim eles não recuaram, eles não desistiram, e eles não abandonaram a fé, não negaram o Senhor por causa da perseguição. Muitas vezes nós hoje imaginamos que os governos, eles vão nos perseguir. A igreja, ela teme por causa da história, porque a igreja já foi muito perseguida na terra. E a força maior que perseguia a igreja era a força do governo. Além da intolerância religiosa. Mas, mais uma vez, eu quero afirmar que o inimigo, ele mudou sua forma de trabalhar. Até pensamos que os governos, eles vão fazer leis contrárias à palavra de Deus, que enfrentaremos tempos difíceis, que enfrentaremos grandes batalhas, prisões, mortes ou outras coisas. Mas o inimigo, ele tem trabalhado silenciosamente. Ele tem trabalhado para enfraquecer a igreja, para fragilizar a igreja, porque ele percebeu que quando ele usava essas forças, a igreja se unia e a igreja era mais forte, a igreja era mais fervorosa, a igreja trabalhava mais. Mas agora ele trabalha diferente. Ele mata um aqui, entristece outro ali, enfraquece outro ali. Ele está fragmentando, fragilizando, dividindo a igreja. Agora há poucos dias nós passamos por um período em que uma ordem no mundo, todas as igrejas fecharam, os crentes ficaram em casa, e muita gente se desviou. Essa que foi a verdade. Muita gente enfraqueceu e nunca mais nem voltou para a igreja. Se desacostumaram rapidinho. Não, agora a igreja sou eu não preciso mais me congregar. Quando você encontra por aí, eu estou bem. O inimigo, ele tem usado formas diferentes para enfraquecer, para desviar. As pessoas rapidamente, elas estão se modelando ao mundo. Hoje você olha para a igreja, você já não identifica mais quem é que pertence à igreja do Senhor. Hoje você encontrar uma pessoa
Você não sabe mais se ela é um dos tais. Às vezes alguém diz: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu frequento até uma igreja, ou até eu assisto online os cultos. Ou sem contar com a turma do online, a turma que agora não frequenta mais igreja. A sua igreja, os seus pastores e os seus pregadores são os da internet, que toda heresia e toda baboseira eles jogam e eles estão comendo e se alimentando disso. A igreja do Senhor, infelizmente, ela tem perdido a sua identidade. O inimigo, ele tem trabalhado, Satanás tem trabalhado para calar a igreja. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você lembra os tempos que você tinha desejo, que você era impelido, que você era motivado a pregar, a falar de Jesus para as pessoas? E porque hoje você está enclausurado entre quatro paredes e já não tem mais essa disposição? O que foi que aconteceu com você? Ele tem trabalhado para calar os crentes, para esfriar, para neutralizar, para atrapalhar o crescimento da obra de Deus na terra. É isso. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos orar e vigiar, porque esses tempos são tempos difíceis. E aqueles que não ficarem de olhos abertos irão ser presas fáceis, para que o inimigo os tome e os prenda e os jogue no chão. O que era que a igreja primitiva fazia? Eu quero ler. Eu estava procurando aqui o texto. Atos capítulo 2. Antes de eu começar a pegar cada palavra, 2 do 42 ao 47 é muito conhecido aqui da igreja. O texto vai dizer: e perseveraram aonde? Na doutrina. De quem? Dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, irmãos, é o que está aqui na palavra. Amém? Doutrina dos apóstolos é o que está aqui na palavra. Não é o achismo, não é o que alguém disse ali ou falou acolá na internet. É o que está na palavra. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É a gente pensar igual, a gente gostar igual, irmão. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias, no templo e no partindo pão em casa, comiam todos juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bom, eu tirei algumas palavras dentro desse texto. Qual é a grande diferença? O que é que está acontecendo? O Espírito Santo mudou? O Senhor mudou? Ele quer que esses tempos sejam assim, diferentes? A igreja moderna, a igreja apática, a igreja da frieza,
A igreja adormecida? É plano de Deus? O que era que havia de diferente? Uma coisa que eu vi nesse texto chama-se oração. Aonde estão os homens de oração? Aonde estão as mulheres de oração? Hoje tem se trocado tudo isso pelo entretenimento, pelos jogos, pelas novelas, viu? Pelas séries, pelos trabalhos seculares, pela correria desse mundo afora. E aí o que acontece é que os homens e as mulheres de Deus estão sem direção. O Espírito Santo já não os empurra, não os impele mais para fazer aquilo que é urgência para esses últimos dias. É isso. A igreja atual, ela trocou, ela deixou de lado a comunhão. A comunhão pela divisão. Cada um pensa diferente. A Bíblia diz que aí todos tinham tudo em comum. É pensar diferente hoje é a coisa. Cadê a unidade da igreja? Unidade, ter tudo em comum, é pensar igual. É trabalhar pelo mesmo propósito, pela mesma causa, é a causa do Mestre Jesus. É andar na mesma direção, no mesmo caminho. Nós estamos indo morar no mesmo céu. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus. É termos as mesmas convicções. Isso é ter tudo em comum. É amar as almas. É cada crente amar as almas dos perdidos. Pois as almas de cada homem é objeto do amor de Deus. E é para isso que o Senhor lhe conta com a igreja. Os irmãos hoje trocaram a união, a comunhão. E muitos tomaram uma direção diferente. E essa mensagem ela vem para nos acordar. Eu gostaria muito que nesta mensagem você refletisse sobre isso. Porque o Espírito Santo, ele quer nos levar nesse momento a uma reflexão. Para que nós venhamos cair em si, cada um cair em si. Estou eu dentro do propósito? Estou eu no centro da vontade de Deus? Estou eu fazendo aquilo que realmente Deus quer que eu faça? Estou eu exercendo aquilo para qual o Senhor me chamou? Muita gente tem perdido a visão. Foi chamado para fazer algo, mas está desenvolvendo um papel totalmente fora do plano de Deus. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor não te chamou para ser o crítico de plantão. O Senhor não te chamou para ser do contra. O Senhor não te chamou para ser um formador de opinião. O Senhor não te chamou para tu ser contra tudo, discordar de tudo. A tua missão não é fazer julgamento.
Deus não te chamou para tu ser o dono da verdade, o sabe tudo. O reino não conta com tais pessoas. O reino de Deus conta com aqueles que têm disposição e que têm se colocado na posição e têm dito: Senhor, usa-me, faz em mim a tua vontade nessa terra. Trabalha em mim, Senhor, me molda, me transforma, me faz mais como tu e me usa para realizar a tua vontade nessa terra. O Senhor te chamou para evangelizar os pobres. E nós estamos rodeados de pessoas pobres que necessitam ouvir o evangelho. Porque o evangelho é poder. O evangelho é um tesouro que enriquece a vida humana. Os irmãos andavam dirigidos, guiados, impelidos pelo Espírito de Deus, de casa em casa, de cidade em cidade. E era por isso que todos os dias o Senhor acrescentava à sua igreja aqueles que se haviam de salvar. Marcos capítulo 16, o versículo 20. Declara: e eles tendo partido, eles quem? Os discípulos. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. É isso que o Senhor quer da sua igreja: foco, visão, direção, impelir você para a direção certa, para o alvo. Os crentes hoje desprezaram o temor. A Bíblia diz que em cada alma havia o que, irmãos? Temor. Em cada alma havia temor. Mas hoje isto é uma coisa importante na vida do cristão que está em escassez. A falta de temor hoje é grande. Deixaram a sabedoria, certo? Quebraram os princípios da palavra de Deus. Se acham sábios aos seus próprios olhos e estão atirando em seus próprios pés. E estão se tornando uma presa fácil para que Satanás os jogue na lona. Homens e mulheres que Deus levantou e chamou nessa terra, e lhes entregou dons, lhes entregou o ministério. O maior ministério que o Senhor entregou à igreja chama-se ministério da reconciliação. Mas muitos têm perdido o foco e têm desonrado o Senhor. Porque não estão querendo exercer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer nessa terra. Falta temor. E o Senhor, Ele está falando conosco. É com você, obreiro, obreira, diácono, presbítero, pastores. Você crente, você cristão. Você homem e mulher de Deus. Você não pode perder a sua identidade como igreja do Senhor.
O ministério que o Senhor te entregou, você não pode deixar de lado, desprezar, mas você precisa abraçar isso com muita honra, entendendo que aquele que te confiou, Ele vai te chamar para prestação de contas. Ao invés de serem impelidos pelo Espírito Santo, estão sendo impelidos pela sua própria carne. Pois os crentes espirituais foram deixando de existir e deram lugar a uma geração de crentes carnais. Há uma igreja adormecida, uma igreja impedida, é a igreja paralela. É a igreja da religiosidade. O Senhor, Ele vem buscar um povo no meio do povo. Mas existe no meio da igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, aqueles que são e fazem parte da igreja que vai ficar na grande tribulação. Infelizmente. Mas o Senhor, Ele nos chamou para sermos impelidos pelo Seu Espírito Santo, para realizarmos a Sua vontade aqui na terra. Pregar o Evangelho. Será que isso não nos incomoda como igreja? Ou será que nós não cremos? Pregamos algo e vivemos diferente. Você crê que Jesus é o Salvador e que Ele virá buscar a sua igreja? E por que você não está preocupado com aqueles que ainda não são salvos? Com aqueles que não foram alcançados? Com a tua própria família? Com os próprios de dentro de casa? Será que não te incomoda? O Evangelho, ele é poder para transformar a vida humana. E quando Paulo, ele chega na sua trajetória, aqui aonde nós lemos na leitura oficial, no capítulo 20, do 22 ao 25, de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele sabia que ao ir desta vez para Jerusalém, aconteceria muitas coisas. E ele já sabia que por onde ele andava, tinha prisões, tinha açoites, tinha perseguição. Mas ele sabia que desta vez ele não voltaria mais. Ele sabia que desta vez aqueles irmãos não veriam mais o seu rosto. Não tinha por preciosa a sua vida. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Para ele não importava morrer pelo Evangelho. Se ele vivesse, ele pregava. Se ele morresse, estaria com Cristo. Então todas as situações para ele era boa. Porque para quem crê no Senhor, não há tempo ruim. O inimigo pode até achar, mas para nós não há tempo ruim. Porque nós olhamos na expectativa das promessas de Deus. E nós temos a esperança de vida eterna. E nós sabemos que dias melhores virão para nós. Tudo que lhe interessava era cumprir com alegria a sua carreira. Qual é a sua carreira?
Ele diz: o ministério que recebi do Senhor. Todos nós nessa terra recebemos o ministério do Senhor. Temos feito menos 10%? Menos 1%? 3%? O que você tem feito? Tudo que Paulo tinha, queria, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto, qual era o objetivo? Aonde estava o olhar de Paulo? Cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E este deve ser feito com alegria. É o que o salmista disse: servir ao Senhor com alegria. Não existe nada mais precioso nessa vida, mais valoroso, mais importante na vida de um homem e de uma mulher, a não ser servir ao Senhor com alegria. Cumprir a carreira, o ministério que Jesus Cristo lhe confiou. Não se coloque de fora. Não se esquive, achando que o Senhor não vai lhe julgar, não vai lhe cobrar. Ele vai lhe cobrar exatamente por aquilo que Ele lhe entregou. Ele te deu talentos, Ele te deu habilidades, Ele te deu uma missão, Ele te entregou ministério. E o que tu tem feito? Enterrou? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabia ele que de lá os irmãos não mais o veriam. Essa é a última viagem de Paulo a Jerusalém. De Jerusalém para Roma. Escreveu 13 epístolas até o ano 62. Maior parte delas na prisão. Essa última prisão era uma prisão terrível. Era onde caíam os dejetos. Era embaixo no porão, úmida, para que lá ele ficasse doente, até o dia da sua morte. No ano de 64, houve aquele grande incêndio em Roma, e culparam os apóstolos. Ele, como era um grande líder da igreja, levou ele a ser julgado e a pena de morte. Culparam os cristãos e Paulo foi preso novamente. E em 67 ele foi decapitado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele vai dizer, aqui ele estava na prisão, esperando o dia em que seria chamado para execução. Mas ele estava cheio das suas convicções de fé. E ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você ainda tem fé, meu irmão? O Espírito Santo, ele grita, ele fala para você que perdeu a fé, que perdeu a alegria por coisas tão supérfluas, por coisas tão banais, por uma palavra
palavra que você não gostou, naquele dia não terá desculpa. Aquilo que o Senhor te entregou, Ele vai requerer de você. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu aguardo o quê? Versículo de número 8. A coroa da justiça me está guardada. Ele tinha essa certeza. Você tem essa certeza, irmão? Que aquele que disse: eu vou preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aquele que João viu lá em Apocalipse, na Revelação. E ele disse que há uma coroa reservada para todos aqueles que creem, aqueles que forem fiéis até o fim. Aquele que for fiel até a morte, até o fim, herdará a coroa da vida, a coroa da justiça. Me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia. Nós vamos estar lá, quem crê. Nós vamos presenciar esse momento especial. Naquele dia, não somente a mim, olha, mas também a todos. Você faz parte dos todos? Você é um dos tais? Mas a todos que amarem a sua vinda, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não perca o seu foco. Não tira o teu olhar do Salvador. Não olha para as ondas, não olha para o mar, mas olha para o Autor e Salvador. O Senhor é aquele que deu a vida por ti, que foi até o fim por ti e que vive e reina para sempre. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique de pé.